Oi, bem-vindos a mais um Quarta com Moda. Eu sou Linda Castelo Branco. E eu sou Yara Matos. Hoje estamos com a convidada Raquel Medeiros para falar com a gente um pouco sobre o profissional da moda na atualidade. Ela que é bacharel em design de moda pela UFC, mestre em têxtil e moda pela USP e é uma profissional que hoje em dia lidera 3 empresas, a Limonar, a Puff e a Melt, e vai conversar um pouco com a gente também sobre a trajetória dela no mercado, né? Raquel, como foi esse começo seu no mercado de moda? Como surgiu a Raquel Medeiros como profissional nesse mercado? Eita, eu disse que quando vocês fizessem a primeira pergunta só ia ser ela, viu? Porque é chão, né? São 20 anos, né, nesse processo, eu digo nesse meu caminhar. E iniciar na moda, para mim, é a minha base, né? Eu falo que a moda... Eu começo falando o que eu amo falar, que moda é mudança. Se a tradução de moda é mudança, eu sou a principal pessoa dentro desse processo que precisa mudar. Então a moda me ensina diariamente, né? São várias, assim, as estações do ano mudam as coleções mudam, o consumidor muda e eu, Raquel, que decidi trabalhar com moda, preciso mudar também. Então, se moda é mudança, cá estamos mudando, né? E mesmo diante de 20 anos no mercado, continuo a fazer mudanças porque eu faço jus ao que é moda. Então, tudo começou assim como uma estagiária, eu fazia moda na Federal e no meu segundo semestre eu entrei para uma confecção sem saber absolutamente nada. Eu não sabia nem o que era acabamento de peças. E aí, ali naquele processo de aprender fazendo e com a base da Universidade Federal do Ceará ali com as aulas, eu ia me reconstruindo e entendendo como eu podia trabalhar. Então, a minha base começa com a curiosidade, né? E eu gosto muito de falar isso, né? Para você que é aluno, para você que está aí fazendo moda, né? Ou qualquer outra faculdade, seja curioso, porque as coisas não vão vir para você. É você que vai buscar. Às vezes a gente culpa muito a universidade, a gente culpa muito as disciplinas, o professor, e culpa. Nenhuma faculdade, nenhuma mesmo, vai te dar todas as respostas. Os caminhos estão lá, as metodologias estão lá, profissionais vieram antes da gente para estudar, né? Nós precisamos deles para referenciar, mas é a gente que faz a nossa história. E eu acho que começar esse assunto dizendo para vocês que a curiosidade me trouxe até aqui, né? Assim, e que eu digo até aqui como se parasse, mas me dá pânico dizer isso, que tá me trazendo para essa vida até hoje profissional. Então, começou assim, na Federal, e eu fiz engenharia antes de fazer moda, e eu não era muito feliz ali, eu não me encontrei. E aí foi quando a minha mãe, que era psicóloga, aplicou testes vocacionais em mim e tal, e eu pedi para ela, por favor, que ela fazia isso no mercado. E ela disse, minha filha, eu já lhe falei, desde pequena você constrói, tira a roupa da boneca e desfaz, e é roupa, eu sempre fui da roupa, me fantasiava, me vestia. E ela dizia, vá pra moda. Eu não conectava a moda a um profissional, porque naquela época quem fazia, estudava, eu era da turma olímpica, era medicina. E eu também não era aquilo que eu queria, mas a minha família achava que eu ia ser médica, pra ter ideia. E minha mãe não, minha mãe dizia, você é da moda. E aí foi quando eu comecei a estudar a faculdade, pedi umas disciplinas lá na Federal, mesmo fazendo engenharia, e me apaixonei pela moda. E foi assim que tudo começou. Depois que eu entrei ali, eu disse, aqui eu tô no meu mundo de criação, de moda e principalmente de negócios. Eu sempre soube que eu ia ter alguma coisa, só não sabia o que era, né? Eu sempre soube. Então eu sempre fui com aquele olhar muito mais de dona do que de estagiária ou profissional. E aí eu acho que esse início aí já fala bastante, que para não falar tanto aí das perguntas, o início foi esse. Pegando esse gancho, assim, você vê a moda como uma forma muito ampla, assim. Você deu um comecinho, mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de algum momento que fez você enxergar a moda de uma forma diferente, não daquele clichê, assim, que a gente conhece muito. É muito engraçado, Yara, porque a moda ela tem um estereótipo. O estereótipo é a roupa, e moda não é roupa, né? É na roupa que a gente vê mais a moda, porque a gente anda com ela. A gente não leva a nossa casa da moda com a gente não leva nosso carro da moda com a gente, mas a roupa a gente leva. Então é na moda a percepção de mudança maior, porque a gente carrega a roupa com a gente. Mas moda não é roupa, moda é um sistema de mudança, onde o consumo se entende como onde tem um ambiente fértil de consumo, né? Então, às vezes, a gente entra para a moda, assim, sem entender a necessidade de entender de negócio.
né? E de que a moda ela só tem seu ambiente fértil com a mudança. Estagnou, a gente não fala de moda. Por isso que cada vez, né, lá na disciplina da Ana Cláudia, na criação, vocês têm planejamento de coleções, é uma coleção e tem que ser diferente da outra e não pode, e tem que ter a tendência. Por quê? Porque moda precisa se analisar o tempo que a gente está. E no tempo que a gente está, a cor é uma e a cor é outra em outro tempo, né? O elemento de estilo é um e o elemento de estilo é outro. Então, voltando para esse gancho, a moda me ensinou sobre negócio e foi aprendendo. Eu fui aquela pessoa que não sabia patativa de nada de moda e fui aprendendo. Só que quando eu tive a eureka, foi quando eu realmente lancei a Limonar, Linguagens, Moda e Narrativas. Fui para o meu mestrado, voltei com essa ideia para cá e fiquei com aquilo, será? E comecei a entender que as marcas que estavam dando certo, elas tinham esses 3 pilares. Ela tinha bem resolvido a marca, ela tinha bem resolvido o produto que tinha a ver com a marca dela e ela tinha bem resolvido a venda. Porque se eu tenho uma marca interessante, um produto que condiz com a marca, eu vendo bem. Uhum. E as marcas que não estavam dando certo iam para o contrário, queriam vender de qualquer forma. E vender de qualquer forma você não vende nem caneta. A não ser que seja muito barato, porque aí você vai no preço. Mas valor começa com a marca. Tanto é que até para a gente pensar na coleção, que a gente vai fazer a coleção das roupas de vocês, tem que se ter uma marca na cabeça antes, porque senão você não vai conseguir criar do zero. Então quem manda na moda, no sentido de marca e negócio, é primeiro a marca. Primeiro a marca, depois um produto. Primeiro uma marca e um produto para vender. Foi aí que eu comecei a entender que eu tinha 3 pilares que eu tinha um conhecimento legal. Marca, produto e comercial. Tanto é que hoje eu dou também treinamento de vendas. O pessoal fala, o que é isso? Ela dá treinamento de marca, treinamento de produto e treinamento de vendas? Sim, porque eu não faço uma desconexão dos 3 pilares, entende? Então, te respondendo, a moda, ela me ensinou o que é um negócio. Foi através dos pilares de ter uma marca, ter uma roupa na coleção condizente com essa marca e vender por causa disso, que eu comecei a entender de negócio qualquer um outro, entende? Então, foi aí que eu dei uma eureka de que a moda podia me levar para qualquer outro tipo de negócio. Total. E aí você até falou um pouco sobre essa atualidade que está em constante mudança, né? Como você vê o mercado de moda atualmente, nos dias atuais? Uma pergunta excelente. Assim, para você ter uma ideia, lá na Melt, que eu vou já falar sobre ela, que é uma das minhas marcas, né, das minhas empresas, ela é de doce de leite, né? Hoje é doce de leite o produto principal, mas ela não é uma marca de produto. Ela é um lifestyle, ela é uma comunidade que, por acaso, a gente vende um doce de leite, né? E por que eu estou citando a Melt? Porque dentro do setor de marketing que eu coordeno lá, eu sou diretora de branding, eu tenho 2 meninas de moda, né? Agora a gente tem uma pessoa de publicidade também, mas assim, eu não pedi isso, não chamei por isso, e os currículos que vieram foram currículos de moda. E eu amo que o meu marketing seja de moda. Eu amo que a galera do meu produto e que venda seja de moda, acredita? Por quê? Porque aí, eu tô te respondendo, já te falando que às vezes a gente vê uma vaga e diz assim, mas é uma vaga para doce de leite. Entendeu? Sim. Não é para doce de leite, é para um negócio que se você tiver todo o know-how que você tem de coleção, de marca, você vai conseguir me ajudar, por exemplo, a gente toda semana tem, de 15 em 15 dias a gente tem vídeos em estúdio que são mais elaborados com roteiros, né, pensado e tudo mais, e a gente tem as captações semanais que é do próprio setor. Uhum. Eu faço uma grande narrativa em cada um. E a Melt, desde o primeiro vídeo, ela é muito mais do universo de moda e de beleza do que de doce de leite. Então, quando eu fui pesquisar, por exemplo, isso, eu fui para o mercado mais de moda e de beleza, para o rótulo, moda e beleza para a construção da marca, do que para os doces de leite. Então, eu estudei todos os doces de leite do mercado, tirei foto de um por um. Os meus sócios diziam assim, meu Deus, lá está ela no meio do supermercado, só para entender, cara. Aí eu pegava, imprimia no impressora de lá de casa, colocava num rótulo de vidro e eu ia com esse rótulo olhar como eu ia já me destacar com aquele tom de rosa, porque eu criei o universo feminino para o doce, né? Uhum. Então é um doce, a marca ela é feminina, só que os homens comem o doce, não é? Uhum. Não tem isso, só que eu criei um universo feminino para o doce. Então eu foquei. Quem me ensinou isso? A moda. A moda me ensinou isso. Então, te respondendo, o profissional de moda, ele tem que entender que a área de moda, ela não é só para a gente criar o óbvio, né? E que se você quiser e tiver aptidão para o seu talento, os seus dons para o mercado feminino de moda, por exemplo, tudo certo, contanto que você não entenda só a roupa, apenas a tapeta, o botão, o tecido, porque isso é a base.
né? Eu sempre falo assim, se você é um grande médico, você tem que dominar toda a técnica, mas um médico que é lembrado, ele não é lembrado igual ao outro que só sabe aquilo, ele foi além. Ele usou criatividade, ele pesquisou mais do que o outro, o teu caso, então ele tornou você único. E na moda, se você tornar qualquer produto como o mesmo produto, o tecido é igual, né? Então um tricoline é igual para todo mundo. Não. Vou pegar esse tricoline e vou transformar nisso aqui. O outro vai pegar para outra coisa. Então, tratar o que todo mundo tem como diferente. Então, isso para qualquer mercado. Então, se você usar os valores... Eu até falo dos meus clientes de consultoria da Limonar. Rapaz, depois que vocês têm um negócio como esse, monte o que você quiser. Você vai montar uma pizzaria, você pode montar o que você quiser. Porque a moda, ela tem muitos processos, né? Um SKU enorme, que é a quantidade de mix, a quantidade de itens, a quantidade de produtos que se tem. É enorme. Então, depois que você aprende moda, o negócio... Você vai para qualquer um. E respondendo sobre isso, esse profissional ter esse olhar amplo, né? Eu acho que é o que o mercado exige, né? O que a gente precisa. Total. Falo demais, né, minha gente? Mas vai dar certo. Já pegando um link, eu acho muito legal que você sempre fala muito da importância de ter esse storytelling, esse senso de comunidade numa marca e tal. Mas muitas marcas ainda cometem vários erros pontuais, assim. A gente vê que não são todas que se importam com essa questão dessa conexão com o cliente. Tem algum outro erro, assim, que você vê acontecendo muito nessa questão da gestão do negócio com os profissionais? Perfeita pergunta. Tô amando as perguntas. É assim, o que eu vejo, né, hoje. Entender da comunidade já faz com que você já nasça vendendo. E ninguém entende sobre isso. As pessoas não é ninguém não. Muitas pessoas não entendem sobre isso. Tanto é, Yara, que assim... Hoje existe um processo dentro da Limonar que sabe quando uma marca vem precisando de um rebranding, precisando de uma reestruturação no negócio e tal, e às vezes ela vem querendo contratar a identidade visual. A identidade visual, e aí eu tenho convencido muitos clientes meus assim, você não está precisando mudar o logotipo. Faz muitos anos. Não tá. Você está precisando mudar por dentro qual o teu propósito. Porque em um mundo de Shein, de China, de processos muito, e aí sem crítica, mas de processos muito repetitivos da roupa, as pessoas acham que a moda vai morrer. A moda não vai morrer. O que vai morrer nem morrer, porque aí quem sou eu para dizer isso, mas o que vai aumentar são as pessoas entendendo o que a gente sempre falou na moda, que você precisa se diferenciar, que sua marca precisa ter um senso de comunidade, que você precisa nichar, que você precisa comunicar, porque assim, qual é o grande erro? Querer vender para todo mundo. Quem vende para todo mundo não vende para o que precisa vender, não é verdade? Se eu tenho uma comunidade assertiva e eu uno mulheres, bem-estar, que querem ser saudáveis, que tem uma rotina doce, que queria muito sair da dieta, mas o doce atrapalha. Aí eu criei, antes de criar a Melt, não sei se vocês sabem, eu desenvolvi um Instagram junto com os meus sócios, onde esse Instagram era só de receita de doce de leite zero. Doce zero. Chamei todo mundo pra lá, o pessoal vai, olha, receitas, doce, quero. Quando a Melt nasceu oficialmente o produto, nós já tínhamos mais ou menos 6 mil seguidores. 5 mil, 6 mil, não me lembro. Por quê? Porque eram pessoas interessadas em receitas de doce. A gente continua tendo receita toda semana, mas quando eu lancei o doce, a gente fez os prints. Já tinham muitas perguntas. Da onde é o doce de leite zero que vocês usam? Da onde é o doce de leite zero que vocês usam? E aí, a gente fez a brincadeira de dizer, é o nosso, né? É o nosso. Só que quando eu lancei, já tinha comunidade, já tinha WhatsApp, já tinha um TikTok, já tinha tudo rodando do doce que eu queria fazer receitas. Da mesma forma, a Puff, né, que é a minha outra empresa, que vocês devem falar em algum momento, mas também veio de uma comunidade. Né? O produto que se lança lá é um produto que a comunidade já está. E a Limonar. A Limonar é um grande foco de negócio, de organização de negócio de moda. Eu nunca, jamais vendi administração de mídias sociais, né, de conta, nunca. Nunca teve na Limonar, assim, vou aqui, vem aqui, tantos posts, tantos reais. Eu sempre fui empresa de consultoria. Eu nunca fui uma empresa de agência. Eu nunca concorri com agência. Nunca quis. Nunca quis pegar a sua conta e eu cuidar do seu marketing. Não, eu sou uma boa pessoa na Limonar de organização, de negócio, de moda. Eu aplico aquilo e saio. Eu não sou muito boa, não é nem que eu não sou muito boa, não é o meu core, não é o meu negócio da Limonar. Ficar com você
no operacional. Tanto é que eu tenho clientes fixos hoje, como a Candy, por exemplo, uma cliente fixa minha, meu Deus, maravilhosa. Estou desde maio com ela e é um processo que eu escolho alguns clientes para ter fixo, mas é um processo de gestão. Eu não sou operacional, né? Então, para você ter uma ideia, você saber quem você é, em qualquer empresa que você tá. E aí eu acho que o erro grande, Yara, hoje é querer vender para todo mundo, né? E aí você não foca. E aí você falou bem isso, assim, o senso de comunidade tem a ver com esse excesso de querer vender para todo mundo. Tanto é que tem gente assim, mas é porque a Shein acabou com o mercado, fulano acabou. Lógico, o mercado de moda tem passado por mudanças, o atacado, o varejo e tal, mas quem sabe quem é, a marca que sabe o que é, consegue ir nesse mercado se transformando. Aí eu acho que o grande erro é esse, assim, é você não ter esse foco, sabe, de negócio. Sim, você citou até alguns grandes diferenciais que são super importantes para uma marca de moda. E visando esses erros, né, que são muito comuns, principalmente nessa atualidade que a gente está em uma constante mudança, né, e muitos profissionais, muitas pessoas que trabalham na moda ou até que não trabalham e apenas consomem, estão sempre falando de o mercado que está muito diferente, que está muito difícil, né, que os erros vão acontecendo. Se você pudesse listar, assim, 3 habilidades essenciais para alguém ter, né, para um profissional de moda ter nesse mercado, para uma marca ter, para um profissional trabalhar com ela. Primeiro sobre o profissional, né? Eu acho muito rico que a gente entenda que esses profissionais que estão saindo das faculdades de moda saiam da bolha mesmo, assim, no sentido de mercado, né? Então, se aparecer uma oportunidade fora da moda, que não seja especificamente dentro do mercado que você sonhou, vai. Vai, porque todas essas habilidades que você aprende em criação, planejamento de coleções, economia da moda, economia criativa, marketing de moda, modelagem, elementos de estilo, sabe? Construção. Principalmente, gente, a base é a criatividade. A base é a criatividade. Profissionais criativos conseguem trabalhar e levar a moda para onde eles quiserem, eles são vistos. Eu hoje, assim, as demissões que eu infelizmente tenho que fazer são demissões por ausência de criatividade do novo. Não são demissões porque não sabe desenvolver um programa. Pelo contrário, porque ferramentas, a gente, graças a Deus, estamos em 2026, ferramentas a gente tem demais. Nós temos aí a inteligência artificial a nosso favor, né? Eu mesma pago eu pago por IA, eu tenho assistentes virtuais, mas eles não tiram meu texto. Eles não tiram. Até a minha família ri muito, porque eu brigo com eles. Eu digo assim, Maria, tá péssimo o teu texto com a inteligência artificial. Aí ele, desculpe, Raquel, não foi minha intenção. Seja mais criativa, rapaz. Mas eu acho que ele já sabe que eu sou doida por isso. Porque assim, gente, e é muito doido, né? Quando eu recebo e-mail, basta do e-mail que eu recebo, sei lá, eu tô aqui conversando, negociando alguma coisa, eu recebo um e-mail, eu mando para os meus sócios assim, ChatGPT truou aqui. Você já sabe, porque perde a humanidade. E cada um vai ter eu uso como assistente mesmo, de tudo, de desenvolvimento, de organização, de me trazer pro prumo, às vezes, da ideia, porque a máquina consegue fazer isso. Mas as narrativas, as ideias têm que vir de gente. E o criativo, se ele não tem essa criatividade, ele vai vazando. Então, para mim, o grande pilar é a criatividade. Se você perder a vontade de criar, você perdeu a base da moda, a base dos negócios. São as grandes ideias. Inclusive, eu sou uma pessoa assim que, às vezes, o estagiário que está ali, ele tem a melhor ideia. Ele tem a melhor ideia. E todo mundo vai fazer o que ele disse. Porque, às vezes, a gente que está ali no comum vai fazendo. O extraordinário é a criatividade. E, às vezes, vem de uma pessoa que não estava lá dentro daquilo e diz, mas vocês não acham que deveria fazer assim? E aí você, total, eu sou essa pessoa. Esse olhar diferente, né? E eu acho que você pediu 3 pilares, né? Eu sou ruim disso, viu? De focar aqui, mas eu acho que a criatividade é o primeiro. Ser criativo, então, pra mim, eu até falo, né, Ana Cláudia, Ana Cláudia, eu lembro das tuas disciplinas até hoje, assim, até hoje. Porque essa história do cheiro, da cor... Eu participo, com todos os meus clientes, da identidade olfativa, por exemplo. E é com venda, é cheirando, é sentindo, lembrou de quê? Eu lembrei aqui de uma viagem que eu fiz, não sei o que, anota. Então, é a disciplina dela, de criação. É verdade. E às vezes a gente, que viagem, Pois é, isso aí que vai fazer a diferença no mercado, né? Então, para mim, criatividade. A outra coisa, disciplina. Disciplina. Por que eu elenco disciplina? Porque tá faltando. E eu não falo de gerações, porque eu também fui jovem
E às vezes a gente confunde, essa geração está dessa forma. E a gente não se enxerga quando a gente esteve daquela idade. Agora, eu acho, na minha visão, que tem uma diferença gritante, que são as mídias sociais e são os processos virtuais e as relações virtuais. Quando a gente coloca esse ser virtual dentro de uma empresa e diz de horário, e diz de disciplina, e diz de necessidade de repetição, tudo vira chato, tudo não vai para fazer. E eu acho, e eu tenho uma filha de 24 anos e uma de 2, uma das coisas que eu mais admiro na Lara, né, de 24, é a disciplina. É todos os dias acordar, mesmo que aquilo, às vezes é sem graça fazer a mesma coisa naquele trabalho, mas a disciplina é que vai lhe trazer. Então eu acho que falta, e está faltando, vir esses profissionais mais jovens com a cabeça de disciplina. Tanto é que quando tem, se destaca e fica anos na mesma empresa. Então, criatividade, disciplina, eu acho que isso aí é demais, e eu acho que ser um profissional fora da caixa. Isso daí, pra mim, eu tô tentando elencar assim, o que eu me lembro, né? Aparenta ser subjetivo, mas não é. Ser fora da caixa é você não se limitar a bater ponto todos os dias. E vai ter gente que nasceu pra isso, tá? E tá tudo bem, quem tá aí assistindo, que todos os dias vai bater o seu pontinho, trabalhar daquele jeito, ganhar seu dinheiro e ir embora, você não tá errado, não. Agora, eu nunca fui essa pessoa, né? Eu sempre fui inquieta e agi fora da caixa, né? Então, eu acho que esses 3 pontos para você se destacar no mercado são fundamentais. Assim, pensando no início da Puff, por exemplo, eu tava lá no comecinho, quando nasceu o Instagram. E isso é muito legal, porque, assim, sai de uma vertente que tava muito comum, ainda tá, né? Muito comum nos jovens e tal. Vou pedir pra você explicar um pouquinho mais sobre a Puff. Certo. Mas, já pegando com o que você disse sobre ser fora da caixa, eu acho que vai muito de uma ousadia também, de Perfeito. pensar assim, vou ir aqui contra o caminho que o pessoal está seguindo, mas eu sei que esse é o caminho bom, vai até de você ter uma visão, assim, de futuro. Perfeito, Yara. E aí, pegando um link com o que a Linda disse, você diria que essa é uma das características mais importantes para um profissional de moda hoje em dia, ter essa visão mais ousada também? Coragem. Coragem. Eu tenho tatuado aqui, ó, coragem. Né? Porque eu vim hoje toda, né? Coragem não é você não ter medo. Eu tava até falando pra Linda, né? É você ir com medo. Coragem é agir com coração, né? Eu sou uma pessoa, e aí vocês são bem mais jovens que eu, né? Assim, e não escutei isso como algo frio. Mas a palavra sonho, ela é linda, mas ela tem que vir com muitas parcelas de execução junto, né? Essa ousadia de coragem não pode ser uma coragem em detrimento apenas de um grande sonho. Porque eu não sei se porque muito cedo eu tive que me virar e tal, mas assim, o sonho, quando você só tem aquilo na sua cabeça, ele te limita ao que às vezes Deus, né, que é quem eu creio e o que me guia, tá te levando para outro caminho. O sonho não pode ser teimoso. O sonho, ele é lindo e ele não pode ser perdido. Mas as pessoas confundem sonho com, às vezes, você ter que ir para outro lado, ousado, e peitar. E isso aí é algo que, lógico, a espiritualidade te ajuda, porque senão você fica só nesse mundo terreno, achando que, né, não, mas vai dar certo. Não, tem que ter o espiritual, tem que ter muita força, mas eu vou te responder dizendo que é a ousadia e a coragem que faz com que a gente diga, sabe uma coisa? Eu tenho uma vida inteira ainda pela frente, independente da idade. Eu vou mudar. E essa mudança vai ser assim. E aí você vai. Com muito medo, mas você vai. Então, assim, essa história da Puff foi uma mudança da minha filha, né? Eu posso falar que a Puff é da Lara, né? Eu posso falar isso, eu sou sócia da gestão, eu sou sócia trazendo ali toda a parte operacional com ela e tudo, e os processos internos de gestão também, pela experiência, mas o branding vem da Lara. E a Lara, ela estava fumando vape, fumando cigarro eletrônico, eu descobri isso, dentro de uma bolsinha de maquiagem, até achei que era um gloss. Foi engraçadíssimo, porque eu tava com minha mãe, aí eu ia ter uma reunião online, olha essa história. Aí eu ia ter uma reunião online, falei, menino, vou pegar aqui da Lara pra me maquiar. Quando eu peguei, que eu abri, eu achei que era um gloss. Então, na minha época era cigarro normal, né? Era os cigarros normais. Aí eu olhei pra minha mãe, que é isso? Eu acho que é um gloss, não é mesmo, é um gloss. Só que meu cérebro, quando eu joguei dentro, eu falei, cigarro eletrônico. E ali eu fiquei. E aí eu conversei com ela disse, não, é meu mesmo, depois você vai parar. E eu não vou fazer nenhum esforço, eu vou só lhe mostrando aqui o caminho. Aí cada vez que ela postava que estava indo treinar, muito saudável, eu ia lá no dela e dizia assim,
tão saudável e fuma vape no final de semana. Aí ela ia, postava que ia pra academia com as amigas, tão linda e saudável, se o pessoal soubesse que fuma vape. E aí eu fui nessas brincadeiras, até que um belo dia ela chegou pra mim e disse assim, mãe, parei. Eu e minha amiga resolvemos parar, fumar é brega, graças a Deus que foi pela breguice, o pulmão dela ajuda. E eu, mais do que isso, ela já era sócia há 5 anos de uma empresa de marketing de influência e tal, e muito porreta, muito empresária, e disse assim, eu vou montar uma empresa para ajudar os jovens a parar de fumar. Vou ser a primeira comunidade a fazer um jovem parar de fumar e vou lançar um produto para isso. Eu falei, tô dentro, conte comigo, a gente vai juntas. E aí a gente foi nesse processo de nome, né, porque Puff é o trago, né, sei lá, quantos puffs tem em cada vape, né? Então o nome Puff vem de quantas tragadas, vamos falar assim na linguagem comum, né? Então a narrativa do Puff é, esse Puff você pode, né? Né? É don't puff, just puff. Então não use puffs, mas esse você pode. E aí a gente tá com a comunidade conseguindo parar de fumar, testemunhos e mais testemunhos. Então, para te responder, é a ousadia. E ela usou de algo negativo que era, positivou, ensina pessoas e monta um produto e aí bingo, a comunidade está ali, né? Então, sim, é preciso ousadia, mas sobretudo olhar algo que apareceu na sua vida e que de repente não era o que você sonhou, entende? Por isso que eu não queria soar pejorativo falar de sonhos, porque as grandes músicas, as mais bonitas, falam de sonho. E a gente tem que sonhar mesmo, mas assim, eu sou uma pessoa um pouco mais objetiva, apesar de gostar da criatividade, nesse sentido, assim, o seu sonho é esse, vá pra cima. Agora, viu que tem algo te chamando pro outro lado, ali é o seu. Sempre falo, fluiu, aquele é o teu caminho, pode ir, né? Então, acho que é isso, a ousadia. Eu acho que tem que ter, sabe, assim, o diferente, né? Total. E você vem falando muito, né, Raquel, sobre essa questão das redes sociais. Tanto quando você falou da Limonar, né, que é um pilar que você trabalha na consultoria, na construção da Puff, na construção da Melt, né, as redes sociais sempre esteve ali como um pilar, né, como algo essencial. E como você vê essa rede social hoje em dia, né, as mídias, essa parte da tecnologia muito em contato com o público, como você vê isso hoje no mercado da moda como algo de extrema importância, como um apoio, como algo essencial para o profissional, como algo essencial para a marca, para o negócio de moda, né? Aí te respondendo, realmente, assim, é essencial. O que não pode confundir é achar que redes sociais e mídias sociais, de uma maneira geral, isso significa o teu marketing de moda, por exemplo. Porque tem muita gente contratando um profissional que vai fazer os posts e ali vai dizer, quando eu pergunto, tem marketing? Tem. Aí quando na consultoria eu vou descobrir, não tem. Marketing é o setor. Marketing, se a gente for traduzir literalmente, marketing até o T é mercado. ING é ação. A gente não está falando de divulgação, a gente está falando de um setor que é o mercado em ação. A tua marca ter um marketing é ela ser localizada dentro do mercado. E isso é muito pequeno, eu pegar as mídias sociais e uma pessoa que posta, com todo respeito, e dizer que aquilo é o teu marketing. Tá errado. Agora, dizer que não precisa das redes sociais hoje, aí é loucura, né? A gente precisa. Até os pontos de contato que a gente tem com o consumidor hoje, né? Os pontos de contato que a gente tem no ponto de venda, falando de moda, desfiles, tudo isso as redes sociais é que trazem pra gente o que é que tá acontecendo. Então hoje você assiste aos desfiles, você consegue trabalhar tendências, você consegue entender quem usou, né? Através das redes sociais. Então, tanto o TikTok, né? Que muita gente ainda em 2026 não entende aquele papel do TikTok, que é um papel importantíssimo, importantíssimo mesmo, né? Ainda tem aquela confusão, principalmente das gerações mais na frente, né, porque é dancinha, eu nem tenho, né? Quantas palestras eu dou, meu Deus, mas eu nem tenho TikTok, eu baixo agora, minhas pesquisas são lá, né, se eu quero saber um restaurante legal, eu coloco porque é uma pesquisa real, né, então se você quer ir para um restaurante à noite, tomar um vinho, por exemplo, em Fortaleza, você vai pesquisar no TikTok, então, se sua marca não tem ninguém nem falando, porque às vezes você não precisa ter o perfil, porque não tem braços para alimentar e tal, mas ninguém falando da sua marca, ninguém colocando você como uma roupa legal dentro do teu segmento fitness ou dentro do teu segmento de uma alfaiataria ou uma influenciadora que está ali montando um look com a tua roupa e não vai ser falado, né? Então, às vezes, sempre falo para o cliente assim, não tem braços ainda,
para estar em todas as plataformas, né, canal do YouTube e tudo mais, não esteja. Mas você precisa ter influenciadores ou pessoas falando da sua marca nesses lugares. Porque senão você não... Ah, é porque eu não estou vendendo. Aí, onde é que você está? Quem te vê? Onde você tem presença? Porque se você não tiver essa presença em lugar nenhum, diante de tanta concorrência, por que vão lembrar de você? Se uma marca de luxo como a Prada, se uma marca de luxo como a Miu Miu, se uma marca de luxo como a Chanel precisa estar em todas essas plataformas, por que eu, que não sou um mercado, que não sou uma marca ainda tão reconhecida quanto essas marcas de luxo que eu citei, acho que não vou precisar estar, né? Então, eu sempre falo, às vezes a gente para de pesquisar as marcas que deram certo esses anos todos e dão certo, mas basta ver que elas também se atualizam o tempo inteiro, né? Senão, as marcas não estariam lá e tá tudo bem. Basta olhar para isso, é porque o óbvio, às vezes, assusta, né? Então, tem gente que diz assim, ai, Raquel, mas é muito gasto. Não, não é gasto. É a base. E é muito duro, assim, eu acho que depois de 20 anos no mercado, é muito duro, às vezes, quando eu digo assim, fazer um bolo, você precisa, um bolo normal, você vai precisar de farinha, de açúcar, não vai? Sim. Pronto. Se eu disser no mercado de moda que você não ter isso, não ter esse braço de marketing, não ter mídias sociais, não investir em vídeo, campanhas, fotos e tal, você vai conseguir ter uma marca de moda de sucesso, eu só tô sendo leviana. Mesma coisa de dizer assim, ó, você pode montar um bolo sem farinha, sem açúcar, sem nada que vai dar certo o bolo. Se eu tô tirando os ingredientes fundamentais da moda, que é o tripé, né, a marca precisa existir, que consultora eu sou? Então eu prefiro lhe dizer o seguinte, então vá para outro mercado. Porque nesse, você precisa investir em marca, em produto e no seu comercial para você ter um financeiro girando. E é aquilo que você disse, é investimento, né? É entender que hoje em dia é um pilar. É o pilar. Então, é inevitável Não você tem. investir naquilo e você ter aquilo muito presente, Perfeito. Tem gente que entra... Algumas pessoas... Nunca você vai ser a pessoa mais amada, né? Nem Jesus Cristo agradou, quanto mais nós. Mas tem gente chateada. Tem uma mulher que ela saiu muito chateada porque eu não montei a marca de moda dela. E não é porque eu não montei, é porque é justamente o bolo. A gente tem isso daqui. Eu disse para ela com toda clareza, ó, esse dinheirinho que você tem aqui, invista em outra coisa. Porque mercado de moda, você precisa ter um entendimento. Como é que eu vou dizer para essa pessoa que ela vai montar uma marca de modas sem ter profissionais? Porque aí ela teria que ter bala na agulha e dinheiro, investimento para contratar o estilista, contratar a pessoa de produção, contratar a pessoa de marketing, ainda dá tudo certo. Quantas empresas já montei tendo esse dinheiro e contratando profissionais? Agora, você sozinho, com pouco investimento, achar que vai entender de criação, modelagem, pilotagem, produção, marketing, investimento de treinamento de vendas, de não sei o quê, é muito doido. É dizer o que vocês fazem em 5 anos, 4 anos na faculdade, como bacharéis, né, que vão já se formar, dizer que vocês fazem, qualquer um pode aprender em 3 segundos e montar uma marca. Não aprende. A não ser que você vá investir aí, contrata o estilista, contrata o modelista, faz freelancer, mas precisa. Porque senão, que profissional eu sou como consultora que vou te dizer, não, Yara, dá pra tu montar uma marca de moda sem marketing. Monta. Só produz aí essa tua sobreposição e a gente vai tentar vender. Isso é comércio. Né? Você produzir, tentar vender é comércio. Marketing, você olha para o mercado, vê as necessidades e desenvolve para ele. Né? As pessoas viajam às vezes. E a minha frieza não é frieza, é o tempo de mercado. Porque trata moda como se fosse fácil. Faz moda, a bichinha ali, faz moda. Vai lá fazer. Aprende o que a gente aprende aqui, né? Aprende todas as disciplinas que a gente tem. Só que eu acho que falta mais gente defendendo a moda como negócio. Que aí olham, entendeu? Eu sempre falo que a criação, ela é um pilar, mas ela não se resume a isso, a moda, né? Ela é muito mais, você tem que ter também esse comercial, você tem que ter também esse lado empreendedor, você tem que ter esse lado ativo, porque é aquilo, quantas pessoas tem hoje que têm criações, ideias incríveis, mas que não vendem, que não vai pra frente, porque não é só isso que vai mover. Do que adianta você ter uma ideia incrível se ela não chega ao consumidor, se ela não é acessível a ele. Perfeito, então ela não é incrível. Mas olha que interessante a nossa fala aqui. A criação, a palavra criação, né, ela não pode ser banalizada como algo que não vende, entende? Sim. Justamente porque a economia criativa é exatamente esse o ponto. É você dizer assim, cara, é esse produto, vamos lá, vou reformular aqui. O criar
por si só, sozinho, ele é solidão se ele o outro não usa. Que aí é a venda, Sim. certo? O criar, ele tem que vir junto do negócio. Mas isso significa que às vezes porque senão você vira um hobby. Aí você sabe aquela coisa que você faz que não é pra ninguém, não é pra dar dinheiro em nada, não é pra virar negócio e dar tudo bem na sua vida? Pronto, ali é seu. Mas o processo criativo, criação e processo criativo, ele para ele funcionar, vida real, ele precisa que o outro tenha o consumo disso. E aí é que é o legal. É você ver que você também vira pra direita e pra esquerda. Por isso que quando eu falo do sonho, é isso, assim, cara, criação. O fato de eu criar e você, Linda, ou você, Yara, já olhar pra minha criação e mudar, não virou mais minha. Total. Esse ego não deixa negócio. O que deixa negócio é você, cara, eu tive uma ideia, o que vocês acham disso? Raquel, eu gosto, mas se a gente colocar preto ao invés de branco, melhor. Se a gente colocar azul ao invés de amarelo, eita, melhor. E aí essa criação que começou comigo, ela tem um caminho metodológico para se tornar compra, para se tornar consumo. Porque assim não, mas fica tudo muito plástico, de tem que consumir, mas no final das contas um quadro ele tem que ter um valor no mercado. Um quadro que eu digo que aparenta ter só sido criativo, né? Às vezes o criador não teve essa ideia geral, mas alguém vai transformar aquele negócio, né? De alguma forma. Então, é muito rico, porque se a gente juntar tudo que a gente conversou aqui, para resumir esse profissional, que aí é da moda ou de outros, mas a gente está falando do profissional de moda, é a gente entender que na faculdade a gente vai ter esse lugar de aprender que o criativo, então a gente fica muito preso mesmo, né? Quantas pessoas, até estava conversando com a Ana Cláudia, amigos meus, que se prenderam naquele única forma de criar. Que se tivesse olhado para a direita e pego aquilo que ele criava e transformado um pouco, talvez tivesse tido algum resultado do ponto de vista, porque senão ninguém se sustenta no mundo capitalista só pelo prazer, né? Então a gente... E aí eu não digo de mudar não, porque a persistência também faz, né? A gente tem grandes casos, como o David Lee, por exemplo, que é um persistente da sua criação, e eu sou muito fã do trabalho, mas ele precisou diversas vezes dar algum pente fino comercial para o que ele fazia, para ele ser o que ele é hoje. Então, citando grandes profissionais que foram e viraram grandes marcas, também foram pessoas que foram adaptando sua criação sem perder a essência. Né? Sem perder a essência. Acho que é basicamente isso. Meninas, que legal! Ficaria aqui horas e horas com vocês duas, né? É muito bom bater esse papo assim. E outra questão que a gente vê muito, assim, a minha família, como exemplo, é do comércio. E aí tudo mudou pra gente quando minha irmã entrou e já entrou com várias ideias novas, nananã. Mas a gente observa muito que tem uma rigidez, assim, principalmente em marcas mais tradicionais e tal, de ter realmente esse olhar mais aberto, assim, para todas essas outras questões e se tornar um profissional mais multidisciplinar, assim. E eu queria saber se você encontra muito isso no mercado com a Limonar, empresas que ainda batem o martelo nessa questão e aí às vezes você tem que ir ali abrir a cabeça da pessoa e tal. Demais. E o que é interessante, tanto eu tenho aquele que tem 30 anos no mercado e que eu percebo que não vai fazer a gestão da mudança do que foi feita, que, vou contratar para fazer uma mudancinha ali, uma rebrand e tal, e vai continuar com aquela cabeça, quanto tem aquele que já está vindo porque viu a necessidade de mudança, porque eu vou te falar que, assim, com sinceridade, há 3, 4 anos atrás, ainda existia essa teimosia de o que eu estou fazendo tá certo, entendeu? E não é por mal. Eu acho que o cuidado é a gente pegar, às vezes, uma senhora, um senhor que montou assim, uma empresa há 30 anos atrás e a gente dizer assim, agora acontece desse formato, vamos tentar adaptar o que você já é muito bom a isso, porque a consultoria, ela também não pode chegar dizendo que está tudo errado. Não tá, são 30 anos de história, não está tudo errado. Agora, existem coisas da maioria dessas empresas que por dentro eu sou muito grande, por fora eu sou pequeno. E aí o que acontece? Uma empresa que por dentro é minúscula e por fora é gigantesca, porque sabe fazer um vídeo legal, porque tá dentro do TikTok, porque tá no Instagram, concorre com essa, que o investimento é altíssimo e que não paga mais conta porque não tá nas redes sociais. Então a adaptação que a gente faz é essa empresa modernizar processos, mostrando na prática como que aquela empresa que tem 30 anos pode se beneficiar nesse mercado
com a experiência e com a indústria e com a qualidade que tem de produto, que muitas dessas que estão começando não tem, nem sabem fazer, nem tem constância. Nem capital de giro, nem consegue administrar uma crise. Então, existem coisas que essa de 30 anos tem, que agora a gente fazendo um ajuste, elas conseguem crescer mais. Agora, vou dizer para você que tem aparecido nos últimos 3, 4 anos, pessoas forçadas a mudar, que não queriam, mas perceberam que o mercado empurrou para isso. Aí, realmente, a gente tem que fazer todo um levantamento, estudar se realmente vai ter mudança para poder a Limonar entrar. Porque a Limonar não entra em quem não quer mudar. Porque a Limonar é uma construção, entendeu? Se a pessoa não quer, então ela não tem que ter a consultoria, até para ela não ter surpresas, nem eu, né? Mas e sim, há essa dificuldade. E digo mais, acordem, as marcas precisam acordar. Volto a citar as marcas de luxo. Tantos anos no mercado, mas que estão se adaptando esse tempo todo ao que o mercado exige. E conseguindo. Sim. E as que não fazem, saíram do mercado. E você agora falou um pouco da Limonar e dessa coisa da mudança, né? Como uma marca de moda consegue identificar essa necessidade de mudança? Como eu, como empresária, consigo olhar para minha marca e dizer assim, algo aqui precisa mudar, preciso buscar uma ajuda, preciso modificar, principalmente trazendo essa coisa do mercado que a gente falou, né? Que já é uma constante evolução e que atualmente está ainda mais... A cada dia já é uma coisa nova, uma tendência nova, um novo mercado, o público já não quer mais o mesmo, né? Como identificar que eu preciso mudar totalmente ou que eu posso só ir me ajustando? Eu vejo 2 caminhos claros. O maior é grana, é não vender. É o primeiro. Eu não estou vendendo porque aconteceu, eu não estou vendendo mais. Aí mexe com o bolso da empresa e aí você vai buscar. Infelizmente, a maioria. Porque eu digo infelizmente, porque poderia ser você perceber o mercado. E o outro é perceber que a sua marca não está mais acompanhando aquele ritmo frenético que existe. E esse ritmo frenético, gente, não é a moda. A moda traduz o tempo. Acabou. Moda traduz o tempo. Se moda traduz o tempo, tá todo mundo rápido, a moda fica mais acelerada ainda, né? Então, a moda ela vai acompanhando as necessidades do consumidor de mudança. Porque senão a gente culpa o mercado de moda, quando na verdade o mercado de moda traduz o que acontece, entende? Sim. Então, eu acho que para quem vem, né? Eu acho não, eu tenho certeza, os clientes que vêm em busca de mudança na Limonar, que perceberam, são 2, aliás, tem um terceiro rumo que é a gente que quer só se organizar porque está vendendo bastante e está querendo se organizar, que esse é o melhor dos mundos. Mas existe esse cliente que não está mais vendendo e, rapaz, vou contratar essa Limonar aí para saber o que foi que houve, né? O que é que está acontecendo? O segundo ponto, que não é por venda, é por ver que a sua marca está ali, como se o Instagram fosse um grande catálogo, né? Um grande site, e vendo todas as outras marcas se movimentando como comunidade, né? Uma LAS da vida, né? Nude Project, tantas empresas que fazem lançamentos como se fosse show, mas é de moda, né? Juntando gente para comprar casaco, para comprar um moletom, né? Então, por que tá juntando gente para comprar esse moletom? Porque criaram comunidade antes de criar um produto. Então, às vezes, aí eu vou ser bem sincera com vocês, existem os caminhos que dá para mudar? Existem, mas existem casos de eu dizer mude o nome, construa outra marca, comece do zero. Por quê? Existem algumas empresas, e eu acho muito interessante falar para vocês, que elas já têm um mix de produto enorme no meio de 2026. Ela vende tudo. Ela vende tudo, masculino, feminino, moda praia, lingerie, e pum, ela parou de vender, ela não está no mercado, e aí ela tem capacidade produtiva de fazer um monte de coisa, mas ela não tem foco de marca para nenhuma. Então, às vezes, a minha ideia, eu não consigo organizar mais essa tua marca. Porque não tem força para tu vender tudo isso aqui que tu sabe fazer, mas vamos pegar uma coisinha que tu faz e vamos transformar isso num nome novo? Online. E aí eu já fiz isso várias vezes. Vamos pegar só isso aqui, ó, tu sabe fazer masculino, feminino, moda praia. Vamos pegar aqui só o infantil. A gente tira ele, cria um novo nome, uma nova narrativa e tal. E aí essa empresa gigantesca começa a ver essa pequenininha que tem um foco dando certo. Porque nós estamos também na era do foco, né? De você olhar e dizer, nossa, essa empresa vende isso. Porque diante de tanta concorrência eu preciso me localizar o que é que essa marca vende? É tudo, né? Então, é preço. Né? A não ser que você já seja tão incrível como marca que você vai aumentando seu mix por necessidade, que é outra coisa. Né? Mas existem todos esses caminhos que eu acho que a gente tem que entender que o produto, ele hoje é uma consequência da resposta do consumidor. Conversar com ele, né? Conversar com o consumidor, o que é que ele quer. Né? Entender também que uma marca o foco
Claro, a moda é um grande pilar, mas o foco final é o consumidor. Quando a gente fala de um negócio rentável, que o foco é vender, o consumidor é sim a peça-chave final. Antes era assim, eu criava, eu desenvolvia, eu cortava e eu tentava vender. Antes o empresário tinha essa visão de que o consumidor tinha que se adaptar a ele, mas não é mais. É o oposto. Vocês terem noção? Olha a diferença, cartela de cores, variante, né? Eu vou cortar esse meu conjunto aqui em 3 variantes. Vai ter o preto e branco, vai ter o amarelo e branco e vai ter o rosa e branco. Listrinha. Risca de giz nessas cores, inventei aqui esse caso. E aí eu olhei lá os tecidos e vou cortar 3 cores. Pera, calma, né? Qual é a resposta desse consumidor? Porque às vezes ele tá pedindo na comunidade, nos comentários dessa mesma peça que tu fez antes, ele de bolinha e tu não tá ouvindo. E hoje a comunidade fala o que ela quer. Ela fala o que ela quer. Para vocês terem noção, como a moda ensina sobre todos os negócios. No nosso de doce de leite, a resposta do consumidor, da nossa comunidade, nos sabores, faz com que a gente crie os sabores. Então, esse avelã, ele foi pedido. E eu vou perguntando nessa comunidade de 900 pessoas, quando eu digo marca, a gente vai questionando, que novo sabor você acha que a gente vai fazer? Que novo sabor você queria? A gente coloca. E aí, a gente vai para o desenvolvimento de produto, criar o avelã, porque as pessoas falaram do avelã, porque a maioria falou do avelã. Então, quando eu crio o avelã, já tem venda. Porque eu estou ouvindo o consumidor. Antigamente, não. Ficava lá naquele núcleo, tentando acreditar. Então, a tendência hoje, ela está em paralelo com o que o meu consumidor também quer. Por isso que hoje, pesquisar tendências está tão mais difícil do que antes. Porque antigamente, você colocava lá, primavera, verão, 26, 27. Aí olhava, vai sair isso. Agora, você pesquisa isso, vem outro desfile, aparece, de inverno, as pessoas já aplicam o que colocou lá. Então tá tudo muito... O que é que esse consumidor tá querendo pra gente fazer? As coisas mudaram, mas eu acho que virou um grande quebra-cabeça ainda mais gostoso, sabe? Só que assim, a gente só não pode pegar os mesmos métodos e aplicar em 2026, porque mudou. Mas eu acho prazerosíssimo ouvir o consumidor. Aliás, eu acho mais seguro até. É muito mais difícil, tá? Muito mais. Mas dá uma possibilidade de trabalhar o estoque de uma forma diferente, entendeu? Muito mais. Eu posso, por exemplo, pegar lá na Limonar algum cliente meu de moda, jogar na comunidade, no WhatsApp, e jogar assim, gente, o que é que vocês preferem? Essa cor ou essa? E a comunidade me dá uma resposta. Prefiro rosa. E aí eu compro aquele tecido. Inclusive, eu tenho alguns clientes meus que eu sugeri ter algumas meninas. Quando é feminino, dá mais certo ainda, né, do que do masculino, mas até para homens também funciona, que é você ter um time, a gente pode chamar de gemba isso no marketing, que é um time, pessoas que são consumidores reais, que ao invés de ser só um consumidor ali que tá no oba-oba, pessoas que entendem aquela marca, consomem a marca e vão dizer, eu prefiro que esse bolso não seja aqui, isso me incomoda. E você tá ouvindo de vias e fatos na criação, então às vezes peça piloto, a gente envia nesse grupo, né, para ter mais certezas do que a gente pode colocar, comprimentos, né, então tem coisas que a gente pode, dentro do processo, ouvir mais o consumidor, e eles amam, saber que construíram, saber que criaram, né, eu acho que as mídias sociais, elas têm muitas coisas que vêm para negativo e tudo, mas, cara, vamos olhar para tudo de positivo que aconteceu, e é a mesma coisa que eu acho pro infantil, né, às vezes, porque as crianças estão se tornando, cara, as crianças são maravilhosas. A gente tem que aprender, e eu digo isso para o mercado de moda infantil também, a gente tem que aprender a não pegar uma marca de moda e ensinar a criança a estar numa tela, mas, sobretudo, um pai que pode estar naquela tela baixando jogos, fazendo coisas para a criança. Então, tem tantas coisas legais para a gente fazer que a gente só fica no lado negativo da tecnologia. E aí, essa pessoa que fica só no lado negativo da tecnologia, ela não evolui também com essa tecnologia, né? E as marcas de moda, sobretudo. Em terra de IA, a gente precisa trazer uma conexão maior ainda, né, para as marcas. Pensar em como trabalhar com isso, né? Como fazer com que isso não seja um inimigo nosso, mas sim aqui um ajudante, como você disse, né? Isso mesmo, gente. Pegando mais pro lado do estudo da moda, se um estudante de moda hoje em dia quisesse treinar mais o olhar dele para as tendências, para todas essas questões, tem alguma dica que você teria para dar pra gente? Olha, eu vou lhe dizer, faz falta, viu? Faz falta. É um laboratório criativo, um laboratório de pesquisa, um laboratório porque as pessoas, eu vou te falar, ninguém sabe disso, mas um dos dados da Limonar, quer dizer, muita gente que eu converso sabe, mas eu tô falando, eu fui em público assim, né, numa entrevista. Um dos dados da Limonar que eu posso trazer para vocês com propriedade é a ausência do criativo na empresa. É tudo um grande robô, processo. Não é nem robô, é processo. Porque não é por mal, eu preciso fazer toda a vida aquilo. Agora,
ninguém está olhando do viés prático. Sabe uma coisa que eu desacredito? Vamos aqui pesquisar as tendências de moda. Tanto é que se fosse assim, a gente tinha grandes concorrentes de plataformas de pesquisa de tendência, e não existe. É uma ou outra ali, entendeu? E, inclusive, eu sou embaixadora da Start, WGSN aqui, né? E é muito interessante porque ela é prática. Ela é feita para micro e pequenos empreendedores, médios empreendedores, e a tendência está ali, aplique desse jeito. Tem que ter essa tendência filtrada. Por quê? Quem ama a tendência é o estudante, é o profissional de moda. A gente ama. A gente vai para uma palestra de tendência e fica ali. Isso tá certo. Nós, estilistas, design de moda, designers de moda, a gente precisa ter um entendimento de tendências e receber esse tipo de palestra e tal. Mas o empresário, a pessoa que está na ponta, a pessoa que vai treinar, o vendedor, ele quer aquilo mastigado. Entende? Porque senão a gente fica só nesse âmbito mais conceitual. E aí, respondendo, faz falta esse profissional. Faz falta. Esse profissional que traduz para o mercado. Que diz assim, certo, esse marrom agora ele está vindo assim por causa disso. Esse marrom ele não se chama mais marrom, ele é o cappuccino. Ele é um pouquinho mais claro, ele tá derrubadinho, ele tá como se fosse um café com leite, lá. Mas por quê? Não, porque esse marrom veio muito, que era do inverno, agora ele vem, tô inventando aqui, lembrando de uma cor específica. E aí ele vai vir dessa forma, e tarará. E aí o New Navy, ao invés de ser um azul marinho com branco, ele vai vir um vermelho puro, ele vai vir não sei o quê, o amarelo vai vir pra junto do branco, numa pegada muito navy, muito náutica, vem esse amarelo. Então pode aplicar isso numa listra amarelo com branco, porque você vai vender. A pessoa às vezes não quer saber por que o amarelo e tal. Mas se você tiver essa consciência, e vou dizer uma coisa, mercadológica, grandes profissionais que se formaram em moda, inclusive colegas da Federal e colegas da Unifor, que se formaram na Unifor, estão sendo contratados por empresas de tecidos. Como vendedores? Não. Como comerciais. Quem é a pessoa que mais vai conseguir vender em volume tecidos para grandes indústrias? É o design de moda. Total. O designer de moda, ele consegue explicar uma coleção colocando aquele tecido na sua. E aí, o que é que significa aquilo? Uma compra de não sei quantos R$1.000, 100 mil, 200 mil de tecido que você está ali contribuindo para ser feito dentro da indústria. Só que o seu papel não é de vendedor, é de explicar a tendência, que é a resposta. Então, assim, existem grandes áreas que antes era um preconceito, porque se entendia só como vendedor, como se o vendedor fosse menor, e para mim nós todos somos vendedores, né? Eu passo o tempo inteiro me vendendo. Um negócio como esse aqui, ele vai sair no YouTube, Deus abençoe que venha consultoria para mim, que essa mulher está falando, pronto. Porque eu aprendi a me vender de cedo, então a venda, eu honro todos os vendedores, eu honro todos. E aí, o tempo foi passando e nós, designers, começamos a entender, opa, eu posso ser um grande comercial de coleção, ao invés de ser só o criador. Vai ter quem cria, vai ter quem vende. Entende? Então, na hora que você entende de tendências para explicar essa coleção, você pode se entender um grande comercial. Entendeu? Vai ter quem não é e vai ter quem dentro disso se reconstrua. E sabe uma coisa que eu acho que falta, Yara? É a gente entender que a faculdade de moda, ela é muito próxima, a construção, ela podia ser como um direito ou uma medicina. Quando você se forma em direito, você vai ser trabalhista, ou você vai ser penal, ou você vai ser, né, administrativo, não sei o que. Né? Na medicina, você se forma em medicina, você vai ser sei lá, pediatra, ou você vai ser pneumo, ou você vai ser não sei o quê, anestesista, pronto. Na moda, você se forma em moda e você pode ser do comercial, você pode ser da pesquisa com hunting, você pode ser de planejamento de coleções de criação, você pode ser um grande marketing, que é onde eu me considero. Né? Eu aprendi na moda a ser um grande marketing de uma empresa, que o produto está dentro dele, né, do marketing. Né? O P de produto está ali dentro. É o marketing de uma empresa. Aí você pode ir para a parte estrutural de ter uma empresa de modelagens incríveis, tridimensionais, trabalhando esse 3D muito bem e vendendo isso para clientes, no white label, private label, onde você divulga isso para clientes. Você pode ter um PL, você pode ser uma pessoa aqui de produção, do manual. Então, assim, a gente não faz um rumo de disciplina para a gente ser bom em tudo, não. A gente faz todas essas disciplinas para a gente decidir o que a gente quer ser, entendeu? E eu vou lhe dizer mais, lá na faculdade eu fui um monte de coisa, um monte. Era evento, não era Ana Cláudia, era AME, UME, sei lá o que eu ia, era não sei o que do infantil eu ia. E assim, ali eu me senti até meio doida. No terceiro semestre eu disse, meu Deus, mãe, não sei nem o que é que eu vou ser aqui nessa moda, e tanta coisa que tem. Mas no final das contas, se jogar é importante para depois você decidir o que você quer ser. Sim. Quem traz isso são as várias disciplinas que a gente tem. Não seria loucura do MEC aprovar um curso
se não fizesse sentido aquelas disciplinas. Todas fazem sentido. Todas. Uma você vai gostar mais, outra menos, depois você se arrepende porque não gostou, quer voltar para fazer, não tem mais tempo, sabe? Todas fazem sentido. E aí, agora falando, para fechar minha fala, falar do estudante de moda. O estudante de moda, se eu pudesse voltar atrás, eu teria sido exatamente a estudante de moda que eu fui, tu acredita? Algumas coisas a gente diz assim, eu queria voltar para fazer e tal, mas eu fui uma estudante de moda, talvez eu teria um pouquinho mais na pesquisa, sabe? Defender um artigo, uma coisa que eu não tive esse tempo. Dentro da faculdade, porque eu fui trabalhar. Mas eu não me arrependo nem um minuto de ter me dedicado às minhas disciplinas. Eu não me arrependo de ter terminado com índice de rendimento acadêmico 93,9, que eu sei decorado até hoje. Porque eu já tinha uma filhinha, né? Ela tinha 4 anos quando eu fiz a faculdade, então não é que foi difícil não, porque é muito bom fazer moda, né? Eu sou uma apaixonada pela faculdade. E às vezes tem gente que vai assistir isso aqui, quer se arrepende, não sabe, quer desistir. Eu pego muito aluno no mercado que está estagiando, que diz assim, mas eu não sei se é isso. Todo mundo passa por isso, não é só na moda, não. Só que na moda parece que a gente quer desistir, sabe? Eu vou desistir. Lógico, vai ter gente que entrou, que imaginou outra coisa e sai mesmo e vai que tem tempo. Mas a pessoa que entrou na moda, meu irmão, eu não sei, assim, eu queria muito abrir a cabeça e dizer, continua, porque isso aqui é muito legal. Eu voltaria, quantas vezes for, para a minha faculdade de moda e faria de novo. Foi ela que me deu a base para eu estar aqui, entendeu? Para eu enxergar o mercado, para eu ser uma pessoa que consegue mudar com facilidade. É a moda, eu agradeço, eu tenho uma poesia de moda só com M. Moda, mudança, modelagem, tudo com M, é uma poesia que eu fiz. Eu devia até saber decorada, né, para declamar aqui. Mas se você pegar o M, ele vai te levando para mudança, para moda, para modelagem, para tantas coisas que a moda traz pra gente, assim, que eu sou uma fascinada pelo mercado. Agora, a pessoa precisa viver e assim, quem é um professor, quem é um coordenador que vai pedir, pelo amor de Deus, para não desistir, né? Não vai, porque é do jovem, né? Mas tem um rumo que a gente às vezes não sabe na faculdade, né? E para mim, se você me perguntar, eu conheço muitas faculdades do contato que eu tenho de vida mesmo, né? Não é porque eu conheço disso não, mas eu acho que são poucas as faculdades que têm tanta interdisciplinaridade. Eu converso com qualquer mercado. Gente, eu não falei aqui, mas eu já montei marca para médico, nutricionista. Eu já montei marca, essa minha sócia é médica, que é ela que veio atrás, né, para montar a Melt, e foi a moda que me trouxe todos esses processos, até para medicina. Eu já montei, sabe uma coisa que eu montei que eu não sabia nem o que era? Briquetes. O cara me ligou, aí disse assim, por favor, Raquel, que me indicaram, eu sou do agronegócio, eu já fiquei assim, vale, eu vou saber fazer nada desse homem, né? Eu sou do agronegócio, eu tô querendo montar uma marca, ou abrir uma marca, eu já trabalho com cavaco, pensando até que era cavaco, ó. Cavaco é o resto de madeira. Aí eu trabalho com cavaco, eu queria montar uma marca de briquetes. Numa ligação, aí eu assim, ó. Eu tinha acabado de ter meu bebê de 2 anos, eu no puerpério, assim, ó. Aí eu falei assim, olha, eu não sei nem o que o senhor tá falando, mas eu vou montar a sua marca. Eu vou montar a sua marca e eu vou estudar o que é estes briquetes, aí a gente vai montar. E na Limonar a gente conseguiu. E briquetes é você pegar o resto de madeirinha, né, e tudo, e você juntar para fazer uma lenha ecológica. Olha que legal. E aí eu fui nessa lenha ecológica, na sustentabilidade, criei com esse homem, o nome é Flama, da marca. E eu criei. Aí a gente já fez rebrand de mel, com a flor da aurora maravilhosa, que é de Madalena, no Ceará. Então assim, eu tenho um leque de coisas que o processo é da moda. Então não tem na minha cabeça que disciplina consegue fazer com que a gente aplique a criatividade, aplique a criação em marcas fora da moda. Mas tem a publicidade, com todo respeito, trabalha comigo muito. Tem a galera do marketing que trabalha muito. Mas a moda, ela tem esse borogodó que a coleção traz, que os elementos de estilo fazem com que a gente olhe para uma marca dessa de briquetes e a gente consiga trazer, né? Quem faz isso são as disciplinas de criação, né? Então, gente, eu acho que é basicamente isso. Assim, eu tenho muito prazer em falar para vocês. E, sim, se eu puder pegar todos os estudantes, abrir a cabeça e dizer, foca nisso aqui, na tua disciplina, faz as disciplinas, vai. É uma oportunidade que vocês têm do momento de estudar. A geração, que é uma geração que eu sou muito apaixonada, né? É uma geração um pouco mais ansiosa por conta das mídias sociais. E vocês querem já ser o melhor profissional, ser o que tira 10 em tudo, sair da faculdade já com emprego, casar, noivar, ter menino, tudo junto e misturado, porque tá tudo atrasado o tempo todo. Vocês não estão atrasados.
E eu acho o seguinte, relaxa. O momento de estudar é agora. Existe alguém, lógico que tem gente que precisa estudar e trabalhar, e também foi meu caso, tá tudo certo, mas assim, existe um prazer em estudar, em errar, em ser estagiário, em iniciar, e não ser ainda o melhor. Porque é uma geração, porque saiam da faculdade, porque fulano nunca estudou na faculdade e é milionário. Meu amor, ele já veio milionário, essa pessoa. Ele já vem de uma família milionária, porque ele não ficou milionário sozinho, mas não ficou mesmo. Entendeu? Para poder desistir de estudar, ele já vem de uma base ali que deu dinheiro para ele. Porque estudem. E se vocês me perguntarem, a coisa que eu faço na minha vida até hoje se chama estudar e ler. Isso daí que me tira da mesmice, né? Estudar e ler o que é que são as novidades, não ter a soberba de que a gente sabe tudo. E também tudo tem seu tempo, né? Eu tive que fazer uma demissão de uma menina recente e ela chorou muito abraçada comigo, eu com ela e tudo, e eu disse, só tem uma coisa que eu queria que você saísse daqui sabendo. Você não vai conseguir fazer tudo com a idade que você tem. As mídias sociais trazem isso para a geração de vocês, porque tem uma fulaninha muito nova, rica, porque tem uma beltraninha que montou uma empresa e deu certo, porque tem fulaninha que fez, meu amor, eu vou fazer 42 anos com muito orgulho em agosto. E as coisas não vieram da água para o vinho. A minha empresa tem, assim, rápida, né? Não foi da água para o vinho, não foi um suco de laranja. E até hoje eu apanho, eu aprendo, erro, vejo. Então não é um bebezinho de 20 e poucos anos, numa geração ansiosa, que vai conseguir ter tudo. Então também desse momento de estudar, de ter um momento da faculdade, porque isso é ruim para a universidade, é ruim para a gente, sabe? Dê essa calma. Então um conselho, assim, para concluir minha fala, até hoje, eu que tenho aí, porque a Raquel, não sei o quê, até hoje eu aprendo. Né? E vou aprender muito mais, e quero a próxima entrevista daqui a um ano ter outra empresa, ter outra coisa, eu sou assim. E vocês com calma conseguindo isso, e brilhantemente fazendo entrevista aqui, né? E para a gente finalizar, quais dicas você daria para o estudante de moda, né, que a gente vem falando, para ele se lançar nesse mercado profissional, esse estudante, né, que está agora se formando, na atualidade, quais coisas ele pode acrescentar para ser um bom profissional no mercado atual? Joia, eu vou começar falando que primeiro é se entender dentro dessa faculdade, antes mesmo de se formar, qual área você quer seguir, que é aquilo que eu estava falando, né? Porque vagas a gente vai ter, e aí é a gente tentar entender o que é que a gente na faculdade construiu. O outro ponto, e aí às vezes até os professores, né, Raquel, cuidado quando vai falar isso, é assim, não saiam da faculdade sem trabalhar. Porque a gente não tem uma residência, como tem na medicina, né? Que mesmo assim é um trabalho. Mas eu tô falando assim, terminar a faculdade de moda, ter um período ali de residência, né? Para depois a gente, de fato, pegar no bisturi e fazer, tá? Até porque na própria residência já faz. Mas assim, a gente não tem isso. Como a gente não tem isso, não cometam o erro de sair da faculdade achando que vão pagar para vocês um valor sem a experiência. Infelizmente não vão. Eu queria dizer que vão, não vão. Vão perguntar, mas qual é a tua experiência para estar querendo ganhar 5 mil reais por mês? Aí você vai dizer, não, mas é porque eu me formei, eu fiz isso, fiz aquilo. Legal, vai ter gente que vai dar oportunidade, porque você se formou, mas assim, a maioria não vai dar. Então, o estágio é importante, trabalhar durante essa faculdade é importante, para inclusive você errar o que tiver que errar sendo estagiário. É porque as pessoas também não querem estagiar, e eu amo estágio. Eu amo, faço conexões, até aqui, né? Eu sempre recebo, a Priscila Medeiros sempre me envia, a Ana Cláudia, pessoas que estão ali querendo trabalhar e tal. Eu gosto de receber esses alunos, né? Eu adoro receber, eu tenho paciência com todos, assim, que eu pego nos meus clientes. Inclusive, eu adoro fazer trabalhos de assistente de estilo, de estágio com essas pessoas. Mas, na hora que você se forma, pouquíssimo vai importar o que foi para mim fundamental como gente, a nota que você tirou. E isso é fundamental que você tire, tá? Porque eu falei lá atrás. Mas é para você ser um grande profissional e não porque alguém vai perguntar. O que vão perguntar é a sua experiência, o que é que você já tem, onde você já trabalhou. Porque no mercado de moda, especificamente, a experiência conta muito, certo? Esse é o primeiro ponto. Não saiam, não assim, peguem esse diploma sem vocês terem já um caminho de entender o que é, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que em qualquer setor, seja marketing, que vocês podem se formar aí, seja criação, precisa trabalhar resultado. Vi com essa cabeça de que o seu trabalho dentro da moda é uma grande previsão de faturamento.
Isso não é ser frio. Isso aí é localizar ainda mais a moda como algo importante. Se eu crio uma coleção, e essa coleção, o drop 1 dela, né, sei lá, dividido em uma família, eu tenho 2 drops ali. Cada drop desse, um drop representa X mil em faturamento e o outro X mil, significa que você não está criando sem saber preço final, corte, previsibilidade de corte, pré-mix. E você não ter uma noção disso faz com que você não desenvolva coleções já pensando em faturamento. E é isso eu acho desconexo hoje. Isso eu acho extremamente desconexo. Por quê? Como é que eu estou contratando uma pessoa que é design, que tem projeto, e ela não tem um entendimento financeiro do que ela está criando? Entende? Porque quando a gente vai para a arquitetura, que são grandes projetistas de casas, né? A gente tem que ir para o projeto de moda, com essas coleções que vocês aprendem, planejamento de coleções, também, não estou dizendo que o estilista é responsável por dizer quanto é que vai faturar sozinho, porque isso é coordenação de produtos junto com a diretoria, com o time do comercial. Mas o coordenador de estilo hoje de produto, ele precisa fazer parte de reuniões onde ele só transforma em coleção aquilo que já vai dar esse resultado, entende? Porque senão no drop não vai ter preço de entrada, de isca, um P1 básico, não vai ter um P2 que vai trazer um preço médio, não vai ter um produto de vanguarda que vai trazer um P3 que você pode cortar menos, e você justificar, não, isso aqui eu preciso ter, pode cortar menos, vamos cortar menos, nosso corte é 100, vamos cortar 30 desse aqui, mas não vamos deixar de ter esse couro, ele é tão importante, sabe? Não vamos deixar de ter essa renda aqui no inverno, ela vai ser fundamental para a nossa marca. Essa defesa não é uma defesa só de estilo, é uma defesa de venda. É uma defesa que aquela renda existindo vai vender o resto da coleção inteira, entende? Então a palavra resultado junto com visual falta em quem está entrando. E aí quem tiver esse borogodó de entender criação do ponto de vista resultado, a gente é porque, gente, olha como é legal, você não fica como a menina da moda, o menino da moda que criou. O mito do criador. Você fica como aquele responsável também por venda, por negócio, por fazer aquela renda vender, por fazer aquele P1 vender, por fazer aquele produto de isca trazer para a coleção. Porque você teve a ideia naquele drop de colocar uma camiseta que fazia sentido com aquela calça mais elaborada. Então, é pensar essa coleção do ponto de vista negócio, entende? Então, é assim, às vezes eu vejo que vem muita gente pensando mais no lado estético do que no lado de resultados. Então, se você me perguntou aqui de criação, é a mesma coisa para quem for para o marketing de moda. Que saiam pessoas do marketing de moda, não pensando apenas no vídeo, no CapCut, na edição, nas mídias sociais, mas pessoas que entendam que aquilo que você fez para aquela campanha, aquela modelo e aquela influenciadora e aquilo que você fez para aquela campanha, deu o resultado A, B ou C. Inclusive, eu tive reunião com a cliente fixa essa semana, com marketing, dizendo assim, gente, muito lindo, muito obrigada, maravilhoso. Mas e o resultado da coleção A na semana B, na semana 1, que a gente fez o provador com aquela influenciadora, a campanha em São Paulo e não sei o que, não sei o que. Foi melhor ou pior do que do mês passado que a gente não fez isso? Essa semana 2, que a gente lançou o Drop 2, não sei o que, deu mais resultado com a influenciadora B ou C, o que foi que aconteceu? A gente vendeu mais ou menos? Porque se eu não coloco o marketing para entender que isso precisa gerar resultado, não é bom para a empresa e não é bom para nós que estamos nos formando em moda. Porque fica aquela coisa, moda, só visual. Aí pega ali o Pinterest, pega ali um chat GPT, pega ali e vai fazer pela gente. Não, é o negócio, é você ter curiosidade de estar vendendo. Porque eu noto, às vezes, vem um profissional muito competitivo com o comercial, e o comercial também bate muito no setor de estilo, e diz assim, mas se tu tá fazendo, não vende não. Aí o estilista vende sim, porque na Europa, porque não sei o quê. Eu acho que tem que continuar tendo essa defesa, mas uma defesa em prol da marca e não do eu. Eu comercial, eu estilista, entende? Essa marca vende, fazendo isso, vende. Então vamos. Ou então, vamos peitar isso? Vamos. Analisa na próxima coleção. Deu certo? Tá aqui, eu não lhe disse? Eu adoro quando o setor de estilo faz tá aqui, eu disse que ia vender e vendeu. Eu amo, porque aí você se coloca também como comercial. Por isso o tripé da Limonar é marca, produto e comercial e eu sou da moda. Porque se não vendia, eu era a estilista mais louca do mundo. Eu ficava, mas por que não vendeu? O que é que não vendeu? Não é porque manga não vende, não é por causa da manga, bebê, é por conta da cor, que essa cor aqui não vende. Porque senão você não faz mais nada, porque o setor comercial disse, não, nós somos os responsáveis por criar, nós sabemos também analisar. Senão vira só estético. E não a faculdade da gente, que a gente fez, não ensinou só isso. Nós temos disciplina de negócio, temos disciplina de custo, temos disciplina de uma série de coisas aqui que não está sendo aplicado lá.
E eu realmente não vejo muitos profissionais se destacando por terem essa preocupação com resultados. E aí, por isso que eu estou dizendo, conselho, venham com toda essa estética que já vem, e maravilhosos profissionais da Unifor têm vindo, assim, com diferencial no mercado, sabe? Totalmente. Eu vejo pessoas mais práticas, mais objetivas, que têm também um subjetivo, né? Que entende a necessidade desses desfiles que vocês fazem para trabalhar o criativo, a importância desses desfiles que vocês têm aqui nos eventos. Eu vanglorio, fiz parte do início aqui da casa, junto com 3 pessoas que eu admiro muito, né? Que é a Ana Cláudia, a Valesca, a Raquel Gondim, e ter iniciado esse processo desse curso é uma história para mim que eu vou falar pro resto da vida. Passou 10 anos, eu nem senti, não foi, Aninha? Meu Deus do céu, 10 anos do curso, eu só tenho que parabenizar pela Unifor. Lá atrás, quando eu ainda ali era junto das meninas, montando, indo pros laboratórios, montando cada disciplina junto, assim, eu tenho muito orgulho de ter prestado uma consultoria também para isso, né? Tornando esse curso muito mais real pro mercado, que é isso que a Unifor faz, com muita propriedade, é isso que vocês estão fazendo, mas que também a gente queira mais, que vocês venham ainda mais preparados. Então, o conselho é esse, é pegar todas as disciplinas e entender que o mercado precisa de vocês querendo o resultado da marca, sem competir, sem achar que vão dizer que a criação de vocês é ruim, e defender com propriedade de número, porque é muito doido, né? Por que a gente faz, né, para fazer o vestibular tem matemática, né? A gente usa matemática para tudo, no marketing, na coleção, quantidade de mix, né? Modelagens é matemática, é número. Então, se a gente levar a coleção para o número também, a gente vai conseguir ser estético e conseguir lá na ponta que tem o respeito por nós. Porque senão vira algo que não tem utilidade, porque é só estético, como se fosse pouca coisa, né? Mas é isso, acho que o conselho é esse. Sensacional, muito obrigada, Raquel. Gente, acabou, obrigada. Eu ficaria aqui com vocês um tempão. Eu amo conversar com quem também tem muito que me acrescentar, que são vocês que estão começando no mercado, né? E que eu adoro essa troca. Eu acho muito rico que uma pessoa que está há muito tempo converse com pessoas que estão começando, porque vocês têm a beleza de vocês de estarem começando nesse mercado e eu tenho aquela beleza da experiência, mas ninguém é melhor do que ninguém. A gente está aqui para somar. Muito obrigada. Obrigada, Ana Cláudia, né? Ana Cláudia é uma grande amiga, uma grande profissional que eu admiro muito, e esse convite vem muito dela, né, que faz parte aqui da casa, construiu esse curso ali com muito afinco todos os dias, e eu tenho muito orgulho, amiga, de você, e todas as professoras e professores que fazem parte do quadro de moda, da pós-graduação também, que fiz parte, né, da moda. Meninas, muito obrigada, parabéns, sinal de que o curso está preparando muito bem, né? Muito obrigada a todo mundo, aos câmeras, né, que estão aqui, agradeço demais. Menina, é tão profissional tudo aqui na TV Unifor, parabéns. Nós fomos completamente transformadas por essa conversa e tenho certeza que o pessoal de casa também. E é isso, pessoal. Nós esperamos vocês para o próximo Quarta com Moda. Tchau, gente.